We've spent the last 5 years looking for a massive project and we just got one. I should be stoked. Parker Schnabel é agora um dos maiores e mais poderosos proprietários de terras do Klondike. Passamos os últimos 5 anos à procura de um projeto enorme e acabamos de conseguir um... Eu devia estar muito feliz. Parker Schnabel, um mineiro famoso durante a corrida ao ouro, era famoso pela sua busca pela fortuna e pelo seu talento para encontrar tesouros. Enquanto escavava em busca de ouro, por vezes descobria coisas inesperadas, como relíquias antigas. Mais recentemente fez uma descoberta assustadora. O que é que Parker descobriu que chocou toda a gente e causou arrepios? Vamos explorar a revelação sombria de Parker. A descoberta histórica. As descobertas de Parker Schnabel não se limitam apenas ao ouro. Na sua busca pela riqueza, desenterrou outros tesouros fascinantes. Numa entrevista, deu a entender as relíquias peculiares com as quais os mineiros frequentemente tropeçam, revelando que há muita coisa ali enterrada. Entre as suas descobertas mais notáveis estava um par de presas de mamute lanoso notavelmente bem preservadas, enterradas nas profundezas do permafrost. Feitos de marfim valioso, estes fósseis estavam em condições quase perfeitas, apesar da espécie ter sido extinta há milhares de anos. O Alasca produz ocasionalmente presas de mamute que alimentam uma indústria de nicho devido ao seu elevado valor. Os colecionadores de marfim podem pagar mais de $1 milhão por um espécime imaculado. Embora Parker Schnabel e a sua equipa da corrida ao ouro possam não ter encontrado nada tão valioso como o ouro, as presas de mamute continuam a estar entre as descobertas mais caras do setor. É uma árvore antiga. É uma presa. Pá, uma presa de mamute. Que coisa incrível. No entanto, Schnabel não está muito interessado em vendê-los devido às inúmeras licenças necessárias, preferindo apreciar o seu significado histórico. Com milhões já ganhos com a mineração de ouro, Parker encontra satisfação em simplesmente possuir estas relíquias antigas. Exibe-as com orgulho na sua coleção, onde presas de mamute e dentes enormes são peças centrais. Estes tesouros são as joias da coroa da sua carreira, destacando o seu talento para desenterrar achados invulgares enquanto outros se esforçam por... Não foi apenas Parker Schnabel que descobriu relíquias tão notáveis. Tony Bates, também estrela de A Corrida ao Ouro, também fez descobertas significativas. O apelo de ter sucesso vai além do ouro. Tony Bates deparou-se com uma presa de significado histórico único no seu novo sítio de mineração em Paradise Hills. Reparou na presa a projetar-se do solo e, com a ajuda do seu filho Mike e de algumas ferramentas básicas, desenterrou-a, inicialmente confundida com uma mandíbula. Os paleontólogos confirmaram posteriormente que se tratava de uma presa de mamute lanoso, provavelmente relacionada com outros vestígios encontrados nas proximidades. Os especialistas acreditam que está ligado à corrida ao ouro de Klondike, que decorreu há mais de um século. Circulavam rumores de que Tony Bates já tinha descoberto ossos de cavalos e zebras, mas esta presa de mamute lanoso solidificou a sua importância. A corrida ao ouro afirma que os restos mortais de um mamute bebê têm mais de 30 mil anos, preservados no solo gelado durante a era glacial. Ao longo da história, os mineiros encontraram mais do que apenas ouro. Descobriram peculiaridades que os deixam perplexos. Desde a primeira grande corrida ao ouro na Austrália, em 1851, foram descobertas quase 2,5 mil toneladas de ouro no Triângulo Dourado de Victoria. Entretanto, Parker Schnabel ficou impressionado ao encontrar uma réplica do Welcome Stranger, a maior pepita de ouro alguma vez encontrada. Este momento ocorreu no episódio 2 da 4ª temporada de Gold Rush, Parker's Trial. Em busca de novas aventuras, Parker Schnabel e o seu companheiro Fred Lewis encontraram-se com Tyler Mahoney, um prospector australiano de 4ª geração. Ela descobriu 4.000 libras de ouro numa pedra no banco de trás da sua carrinha de caixas aberta. Reza a lenda que o Welcome Stranger original era tão grande que teve de ser partido em 3 pedaços só para caber numa balança de banco. O seu valor estimado hoje seria de cerca de 4,7 milhões de dólares. Infelizmente, a pepita original foi derretida em barras de ouro há muito tempo, mas restam 2 réplicas. Uma está exposta no antigo edifício do Tesouro de Melbourne, enquanto a outra pertence à família. A corrida ao ouro vitoriana da década de 1850 atraiu mineiros esperançosos de todo o mundo para Victoria, na Austrália, em busca de fortuna. Em 1869, 2 mineiros da Cornualha, John Dayson e Richard Oates, encontraram ouro perto de Molliagal. A pepita colossal, envolta em quartzo, foi pesada no London Chartered Bank, em Denali, a cerca de 19 quilômetros de distância.
Incapaz de suportar o seu peso, a Pepita foi imediatamente partida, restando apenas um desenho como evidência da sua descoberta. Em tempos mais recentes, os mineiros modernos como Parker Schnabel aprenderam em primeira mão o quão desafiante pode ser o negócio da mineração. Na 10ª temporada, a sua equipe desenterrou a Pepita eletrificada, uma formação de cristal dendrítico com 1,1 milhões de gramas. Esta pepita única fazia lembrar raios, o que impulsionou a reputação de Schnabel. O episódio $1 Million Payday apresentou a pepita cujo padrão elevou o seu valor para além do seu peso em ouro. A 7ª temporada marcou uma reviravolta significativa para Schnabel. Apesar das falhas de equipamento e da instabilidade nos rendimentos, Parker perseverou utilizando tecnologia inovadora com perspicácia empresarial. Episódios como Eureka Payday e King of the Klondike destacaram a sua determinação inabalável. A meio da temporada, os seus esforços deram resultados, permitindo-lhe expandir as suas operações e investir em equipamentos avançados. No entanto, Parker Schnabel nem sempre teve sucesso. Apesar de ter ganho milhões, enfrentou perdas significativas. No Alaska, ele e a sua equipa investiram fortemente numa mina, apenas para extrair 108 onças de resíduos antigos. A sua esperança estava em Wolf Cut, uma área virgem que se acredita conter mais de 2.000 onças de ouro. Depois de passar 2 meses a alcançar a camada de pagamento, uma inundação devastadora destruiu seus sonhos. Após encontrar as presas de mamute e a réplica de Welcome Stranger, o próximo desafio de mineração de Parker iria testá-lo como nunca antes. Depois de tapar um buraco na parede do Wolf Cut, Parker Schnabel e a sua equipa correm a toda velocidade para minerar o corte. Os maiores lucros que o programa já viu. A mineração de ouro é uma aposta entre a promessa de riqueza e a realidade da falha de equipamento, das inundações catastróficas e dos sonhos desfeitos. Por cada Parker Schnabel ou John Dayson bem-sucedido, inúmeros outros saem de mãos a abanar, com os seus sonhos e finanças destruídos. Depois de lutar contra o Wolf Cut, Parker Schnabel decidiu reagrupar a sua equipa e delinear estratégias após o contratempo. Por fim, a equipa conseguiu empurrar a água para trás, garantindo o tesouro. O líder da operação, Mark Foss, desceu para avaliar o potencial. Parker estava ansioso por justificar a aposta, vasculhando o solo até encontrar cascalho mais fino. Um sinal promissor. Assim que tudo parecia estar a encaixar, uma reviravolta inesperada abalou a equipa. Um buraco abriu-se na parede, libertando uma torrente de lama e água. Apesar dos esforços para a conter, as águas implacáveis da cheia regressaram, colocando os seus esforços em risco mais uma vez. Durante a escavação no fundo do corte, uma escavadora atingiu a parede da mina, expondo um poço de mina inundado, que libertou milhões de galões de água de volta para a mina, afogando a terra fértil. A equipa tinha se preparado bem, mas não o suficiente. A bomba solitária de 25 mm não aguentou a inundação. Trouxeram uma segunda bomba, mas não adiantou de muito, pois a água jorrava de todos os lados, derrotados pela inundação implacável. Não tiveram outra alternativa senão retirar a bomba da estação de lavagem. Parker Schnabel deveria ter tomado a decisão, mas estava ausente e não atendia aos chamados, deixando a equipe numa posição difícil. Tyler tomou a difícil decisão de desligar a estação de lavagem e remover a sua bomba, duplicando a capacidade de bombagem de água. Com 3 bombas a funcionar sem parar, a equipa retirou-se para os deixar fazer a sua magia. Em 24 horas, drenaram 40 milhões de litros de água. Quando Parker finalmente ressurgiu, ficou emocionado ao ver o progresso no Wolf Cut. Em vez disso, foi recebido com histórias sobre a inundação que tinha devastado o local. Os problemas com a água não se ficaram por aqui. Parker enfrentou outro desastre hídrico quando o Wolf Cut, o seu valioso terreno mineiro, foi invadido mais uma vez. Não tinha como imaginar a profundidade do problema, nem o quanto a mãe natureza lutaria contra ele. Na sua área de exploração no Alasca, Parker procurava uma sequência promissora de lucros no Wolf Cut, com 4 acres, na esperança de que rendesse pelo menos $1 milhão nesta temporada. A área de exploração estava enterrada a 9 metros de profundidade e a equipa precisava de remover 900 metros de estéril para a alcançar. Mas as coisas estavam longe do ideal. Mais 1,20 m de profundidade e estariam submersos. Mais 9 metros e atingiriam o leito rochoso. Toda a operação estava à beira do precipício, complicada pela proximidade de um antigo lago. A água era a primeira coisa que corria mal se algo corresse mal. A lama congelada era a salvação, mantendo a água afastada. John Bordra,
Recruiter. Estava encarregue de lidar com a lama e de manter a água sob controle. Mas o corte parecia assustadoramente úmido, o que levou a uma chamada desesperada para o chefe. Se as coisas corressem mal, poderiam perder a época inteira. Infelizmente, à medida que mais terreno se abria, a lama piorava, espalhando-se como uma doença. Mal tinham arranhado a superfície, cortando apenas 1/5 da área. A Wolfcat, rodeada pelo lago, dependia de uma frágil berma que mal conseguia conter a pressão da água. Escavando mais fundo, revelou-se uma camada de gelo congelado que inicialmente impedia a entrada de água. Mas quando o permafrost se rompeu, a água do lago infiltrou-se pela parede e inundou o corte. O pânico instalou-se com a subida do nível da água, ameaçando afogar as suas esperanças de encontrar ouro. Eles precisavam de agir rápido. Parker decidiu escavar um reservatório o mais fundo possível no corte e instalar uma bomba de 20 cm para o drenar. Não estava disposto a perder outra batalha pela água. Depois de instalarem a bomba, esperaram até ao dia seguinte, confiantes de que o seu plano iria resultar. Mas a manhã seguinte trouxe uma surpresa desagradável. A bomba tinha desaparecido e, em vez de um corte seco, encontraram um lago. A bomba tinha sobrecarregado e estava agora a 1,20 m de profundidade. Estavam prestes a perder $500 mil. Tyson teve de puxar um caiaque com uma corrente da escavadora para chegar à bomba submersa. Mark Foss, o responsável, descobriu que os detritos tinham obstruído o filtro de aspiração, fazendo com que o nível da água subisse e engolisse a bomba. Desmontou o motor e fez reparações, mas o mal já estava feito. Recuperando dos contratempos do corte de lobos, a próxima cena dourada de Parker prometia uma fortuna se conseguissem suportar as duras condições do Klondike. Na operação de Parker Schneemilon, no Yukon, o seu braço direito, Mitch Plaschka, tenta alcançar o impossível. Extraiu um recorde de 90 acres de terra em apenas uma temporada. Uma grande conquista de $1 milhão. Não desanimando facilmente com perdas, Parker Schnabel já tinha superado a sua quota-parte de contratempos. Apesar de tudo, surpreendeu os mineiros e os fãs, terminando a temporada com $14 milhões em ouro. Parker e a sua equipa estavam à beira de uma temporada decisiva que poderia redefinir a mineração de ouro. No entanto, cada pá de terra poderia realizar ou destruir o seu sonho. Desde o início da época que a urgência era palpável, Parker trabalhou incansavelmente para coordenar os esforços da sua equipa e descobrir a preciosa recompensa. As duras condições do Alasca testaram a sua coragem mental, e os equipamentos defeituosos só pioraram a situação. Parker teve de planear meticulosamente cada movimento, equilibrando os riscos e as recompensas enquanto liderava a sua determinada tripulação por terrenos traiçoeiros. As expectativas eram elevadas, mas Parker seguiu em frente, movido pela crença de que o Klondike guardava uma fortuna que mudaria as suas vidas para sempre. Finalmente, após uma longa luta, encontraram um rico filão de ouro enterrado sob o solo gelado. A excitação tomou conta do acampamento ao descobrirem um enorme depósito que poderia mudar toda a temporada. O Klondike tinha finalmente revelado o seu tesouro após uma série de contratempos e sonhos frustrados. Extraí-lo da terra gelada era ainda uma tarefa monumental, mas Parker não se deixou abater. A notícia da descoberta espalhou-se como fogo em palha, atraindo a atenção de apoiantes e críticos. Parker e a sua equipa foram colocados sob os holofotes sob um intenso escrutínio. Enquanto todos observavam para ver como as coisas se desenrolariam, a pressão era grande, mas com uma potencial aquisição de $1 milhão em jogo. Correram contra o tempo com o aproximar do inverno. As operações de mineração aceleraram, com máquinas pesadas a escavar a terra carregada de ouro. A sua colaboração na sala de mineração foi ao mesmo tempo surpreendente e perturbadora. Restava-lhes pouco tempo, mas o prêmio valeu cada segundo. A liderança de Parker, aprimorada ao longo de anos de fracassos e sucessos, guiou-os no meio do caos, enquanto trabalhavam incansavelmente para salvar a temporada e os seus sonhos. Mantiveram o saque, com Parker Schnabel a declarar, com um misto de orgulho e choque, que tinham roubado $14 milhões em ouro. Qual é o nosso total na época? 8.118 onças. Quase $14 milhões em ouro. A sua equipa de mineiros, fãs e céticos ficou atônita e atônita diante do feito incrível. Esta temporada de Gold Rush seria, sem dúvida, recordada como uma das melhores da história de Klondike. Parker embolsou $364 mil em ouro depois de convencer um operador novato a transferir o East Lucifer. Parker,
sempre ansioso por exibir as suas conquistas. Regozijou-se com o seu sucesso, mas mesmo com o seu vasto conhecimento, viu-se atolado num atoleiro, enfrentando uma dívida colossal de 15 milhões de dólares. Custos diários e reparações implacáveis pairavam sobre ele como uma nuvem negra, deixando-o ávido por um pagamento de 60 milhões de dólares no Dominion, embora carregado de incertezas. À medida que admitia a sua crescente ansiedade, o desconforto invadia-o, abalando a sua habitual determinação inabalável. Mas não estava sozinho. A sua equipa prometeu permanecer ao seu lado, pronta para enfrentar os desafios futuros. Tyson, com o peso do mundo sobre os ombros, assumiu todas as tarefas para manter a equipa à tona. Assegurou os direitos mineiros de Ken Tatlow e Stuart Schmidt e deu início à árdua tarefa de reativar a operação. Mas ninguém esperava que o primeiro corte fosse um desastre tão grande, arrastando-se por muito mais tempo do que o previsto. À medida que Parker se apercebia da urgência da situação, a pressão aumentava. Tinha grandes esperanças de que Tyson estivesse à altura da situação. A determinação de Parker manteve-se inabalável, apesar do árduo trabalho de preparação do novo local. Enquanto preparava El Dorado, pensou que tinha tempo de sobra. Mas ao projetar o novo local para a fábrica, rapidamente percebeu que não. Parker lutava contra problemas em El Dorado, deixando todos a pensar se a sua determinação implacável o ajudaria a ultrapassar os tempos difíceis ou se as elusivas reservas de ouro finalmente desapareceriam. Parker e Tyson estiveram profundamente envolvidos na operação de El Dorado, onde a mudança da estação de lavagem foi uma tarefa colossal que marcou um momento crucial na carreira de Tyson. O pessoal tinha tudo o que precisava, exceto tempo. O trabalho precisava de estar concluído até domingo, e só se concluído com sucesso a operação se manteria viável. Uma rede emaranhada de problemas financeiros, desafios práticos e a busca incessante pelo prêmio máximo da Dominion criou uma tempestade perfeita que exigiu uma navegação cuidadosa. A situação financeira precária acrescentou outra camada de complexidade, enquanto lidavam com as contas não pagas e com os custos de gestão do negócio. Parker Schnabel sabia que precisava de toda a sua determinação para superar estes desafios. Cada dia trazia um novo obstáculo, mas ele mantinha-se focado na promessa de encontrar ouro. A equipa continuou a esforçar-se incansavelmente, trabalhando em condições adversas para concretizar o plano. Tyson, Mark e o resto da equipa permaneceram ao lado de Parker enquanto lutavam pelos seus sonhos no terreno acidentado. Com milhões em jogo, a grande aposta de Parker no Dominion iria realizar ou destruir os seus sonhos. Este é o Gold Run, que era um riacho super rico e onde desaguava no Dominion. Imagina, era, sabes? Nesta zona aqui. E precisamos de algum dinheiro a entrar porque vamos ficar falidos muito em breve. A aposta definitiva para milhões. Parker Schnabel reconheceu que esta época mineira era crucial para garantir o seu futuro no negócio da mineração de ouro. Ele e a sua equipa compreenderam que as recompensas eram elevadas, mas os riscos também. Cada grama de ouro extraída do solo gelado e das águas lamacentas poderia financiar a sua próxima aventura, e assim a equipa minerou incansavelmente, confirmando que a sua ousada aposta tinha valido a pena. À medida que a época se aproximava do fim, Parker estava ao lado da sua equipa, maravilhado com a incrível receita de 14 milhões de dólares, um triunfo que seria recordado durante anos. No entanto, testemunhando o desenrolar deste empreendimento caótico, era impossível não nos questionarmos se a ambiciosa aposta de Parker iria resultar, ou se as crescentes pressões financeiras e os desafios logísticos afundariam os seus sonhos. No mundo implacável de Dominion, onde o ouro reina supremo e as fortunas mudam como dunas de areia, Parker viu-se numa situação precária. Os seus sonhos de ouro inatingível estavam por um fio, enquanto as dificuldades financeiras corroíam os alicerces do seu negócio. O calor inclemente cobria a região, levantando a questão de como se conseguiria suportar aquele clima rigoroso. Domínio significa soberania, mas aqueles que procuravam ouro jogavam frequentemente de acordo com as suas próprias regras. A determinação de Parker e da sua equipa era louvável, mas as recentes ondas de calor testaram a sua tolerância. Conversas casuais sugeriam a dificuldade de trabalhar do amanhecer ao anoitecer sob o sol escaldante. A equipa preparava-se para mover Lucifer, mas isso ainda não era oficial. Precisavam de mais prática antes de realocar a operação. Tyson, um dos tripulantes mais fiáveis da Parker, estabeleceu um objetivo ambicioso para otimizar as operações. Ele queria a estação de lavagem pronta e a funcionar antes do nascer do sol.
e a tensão era grande enquanto planeava a mudança. Tyson enfrentou a tarefa estressante de mudar a Lucifer, uma estação de lavagem de 40 toneladas, para uma plataforma instável. Teve de improvisar com equipamento improvisado para suportar o peso da máquina, garantindo que nada se desfazia. A natureza apressada e caótica da operação deixou Tyson sob imensa pressão. Alec e Liam, que já tinham ajudado numa mudança anterior, foram chamados para voltar a auxiliar Tyson, enquanto Evan Kurtz, um operador inexperiente na movimentação de estações de lavagem, se debatia para operar a enorme máquina. A mudança foi ainda mais complicada pela necessidade de transportar peças para Lucifer e baixá-las para a nova plataforma utilizando uma escavadora 750. Tyson e Evan realizaram o trabalho em conjunto, movendo as peças de Lucifer para o novo local. Isto era mais do que um desafio logístico. Era um risco simbólico no traiçoeiro mundo da mineração de ouro. Desmontar Lucifer pedaço a pedaço era arriscado e emocionante. Os espectadores não conseguiam deixar de se questionar se esta ousadia revelaria o prêmio que Parker e a sua equipa procuravam, ou se seria o passo em falso que os arruinaria. Tyson sabia que precisaria da escavadora 750 para ajudar a transportar a pesada máquina colina acima até a sua nova plataforma. A equipe enfrentou um desafio de roer as unhas navegando pelo terreno íngreme, mas lentamente Lucifer subiu até a nova plataforma. A mestria estratégica de Tyson brilhou enquanto utilizava todas as ferramentas à disposição para impulsionar o gigante. A equipa gemeu sob a pressão, mas o engenho de Tyson manteve-os unidos. Esta fase crucial foi um teste decisivo para uma temporada de sucesso no Dominion. Se o conseguissem, Parker poderia aproximar-se cada vez mais da sua ambiciosa meta sazonal. A capacidade da equipa para navegar nesta configuração crítica determinava o sucesso ou o fracasso de toda a operação. Assim que a estação de lavagem se instalou na sua nova plataforma, a equipa sentiu uma sensação de prontidão e realização. A construção do transportador e do alimentador de Tremonha foi uma conquista por si só, um sinal claro de que o processamento de ouro estava iminente. Com a concretização da operação de alto risco, a promessa de $364 mil em ouro surgiu à distância. Os problemas foram resolvidos, pelo menos por enquanto. Todos aguardavam ansiosamente o próximo capítulo da história de Parker. Parker Schnabel enriqueceu realmente ou a corrida ao ouro de Klondike é apenas uma fantasia bem editada? Diga-nos o que achou e lembre-se de gostar e subscrever para mais.